Olá, gente, tudo bem? Conforme nós conversamos, né, eu estou aqui gravando a aula de controle de qualidade. E aí, para a gente não perder o raciocínio, eu resolvi gravar, então, até como uma forma de revisão, essa aula desde o início, tá? Talvez essa aula aqui de introdução, ela fique em duas partes, ok? Aí, essa aqui vai ser a parte 1, que já vai servir como uma aula de revisão também para aqueles que ainda não conseguiram assistir aí a nossa aula inicial. Vamos continuar. Vamos esperar um pouquinho, que está demorando um pouco para passar o slide, né? Então, vamos lá. Só um instante. Então, bora lá, gente. Desde o início da aula, nós vimos falando daí da palavra qualidade. No início, eu falei bastante aí sobre a parte de introdução histórica, que o homem, ele tem essa preocupação relativa aí à qualidade. Até porque, né, conforme a gente mencionou, e também está escrito aí na literatura, existe, né, na verdade, é um aspecto inerente ao ser humano na busca aí por quê? Por qualidade. E claro, esse aspecto inerente ao ser humano, ele se dá principalmente por causa aí, né, de algumas questões que a gente viu, que é o aperfeiçoamento, que é o desenvolvimento e é a superação de limites. Então, a gente vem, ao longo da aula, mostrando para vocês que todo e qualquer produto que, na verdade, a gente queira adquirir, né, a gente vai sempre pensar aí na questão do quesito qualidade. A gente viu também anteriormente na aula que essa questão da qualidade, evidentemente, ela sofre, né, a influência aí da cultura e dos conhecimentos de cada época. Ou seja, o que a gente viu? Que ao longo da história, né, conforme a gente vai olhar para o passado, olhar para a história do homem, a gente vê que quando se fala de qualidade em produtos, a gente vai ver que esse quesito ele vai sofrer influência de cada cultura. E aí eu me recordo, né, que falei para vocês aí, né, dessa figura, tá? E essa figura aqui que mostra, tá, o artesão, conforme vocês estão vendo aqui, né? E antigamente todo e qualquer produto que a gente comprava, até os nossos antepassados aí, existia aquilo que a gente falava da proximidade entre o artesão e o consumidor, tá? Ou seja, todo produto, né, há um tempo atrás que a gente quisesse comprar, nós tínhamos muito mais contato, né, com aquela pessoa que ia produzir aquela, vamos dizer, aquele produto que nós gostaríamos de comprar, tá, gente? E aí, eu, por exemplo, eu dei um exemplo para vocês, no meu caso, né, em aulas anteriores, eu dei o exemplo aí de costureira, né, da costureira. Antigamente, por exemplo, quando eu era menor, a minha mãe pedia, né, para uma costureira fazer as minhas roupas. Então, você comprava um pano na loja e, de acordo, né, com o modelo, tudo aquilo que a minha mãe pedia, aí a costureira ela ia e fazia, né, aquele vestido, aquela roupa, né, que eu tanto sonhava. Estou brincando aí, gente, tá? Então, percebe que a questão do quesito roupa, né, e os detalhes, como seria essa roupa, de certa forma, atrelava, né, a esse produto aquilo que a gente chamava de qualidade, porque acabava que saía do jeito que a gente queria e nas medidas que a gente queria, né? Tanto eu como minha mãe, porque eu ia para lá provar e a mamãe também ia provar. Vocês estão entendendo, gente? Então, qualquer produto que era produzido naquela época, sempre tinha questão da proximidade artesão e consumidor. Só que a gente sabe, né,
conforme está escrito aí no slide, que a qualidade ela vai sofrer influências da cultura e dos conhecimentos de cada época. Então, por isso que aqui embaixo a gente colocou no slide a perfeição com que o trabalho fosse executado, né? Com certeza, a gente colocou aqui, ó, conseguindo atender a expectativa do comprador, atuavam como recurso promotor para as novas vendas, né? É aquilo que eu comentei com vocês, é a propaganda boca a boca. Então, se ele executasse perfeitamente, esse artesão executasse perfeitamente o trabalho, né, aquilo que eu estava comprando, então, com certeza, ia atender as minhas expectativas. E isso ia atuar como uma propaganda boca a boca. Então, por isso que a gente colocou aí, né? Se conseguiu atender as expectativas do comprador, então isso ia atuar como um recurso promotores aí para as novas vendas para este artesão, tá? Mas ainda no quesito que a qualidade sofre influências da cultura e dos conhecimentos de cada época, a gente veio ver, né? Ouviu que ao longo do tempo, qualquer produto, eu não posso dizer qualquer, né, mas a grande maioria dos produtos sofreu influência da Revolução Industrial, ou seja, das indústrias, produtos industrializados, até mesmo hoje nossos alimentos. Então, por isso que aí embaixo a gente colocou a questão da produção massificada. Enquanto na época passada nós tínhamos uma proximidade com o artesão, né, e aí a gente poderia dizer com detalhes aquilo, como o nosso produto deveria sair, com a produção massificada, né, com os produtos sendo industrializados, a gente viu que isso trouxe uma operação mais manufatureira, né, segmentada. Por que segmentada, gente? Conforme está escrito aí. Porque foi sendo executadas por indivíduos o quê? Distintos. Né? Então, imagina que eu estou dentro de uma indústria, e que ainda é assim, claro, cada indústria, tá? Desculpa, mas é isso mesmo. Cada indústria, ela tem o seu setor, né? Ou departamento, que a gente chama. E cada departamento, ele tem aí, né, as suas responsabilidades. Então, percebe, vamos recapitular. Se entrou a Revolução Industrial, né? Começou o processo aí daquela produção massificada, ou seja, em grandes escalas. Então, claro, grandes quantidades, né, de produtos exigem mais pessoas para trabalhar. E isso aí vai, claro, trazer uma operação manufatureira segmentada que vai ser executada por indivíduos o quê? Distintos. Mas, o que a gente coloca aí no slide? Isso quebrou a escala ideal da qualidade. Tá, gente? Então, o que se tem? Quanto mais eu produzo, talvez, né? Nem em todos os casos, mas na grande maioria das vezes, eu posso estar quebrando essa escala ideal de qualidade. Sim ou não? Porque eu posso que na hora da produção tá acontecendo erros, que a gente chama de muitas das vezes erros que vão acontecer aí em sequência. Então, pegando uma foto aqui, né, de uma indústria, então percebe aí que a gente tem uma indústria aí de tintas, tá? Eu acho que é isso aí que a foto que eu coloquei. Uma indústria de tintas aqui do nosso lado direito para quem está de frente para a tela. Então, percebe que na indústria de tintas são cores diversificadas, mas a gente precisa produzir um lote com uma mesma cor. Aí a gente tem um tom amarelo, né? Então, a gente precisa, né, dentro da indústria, aí já que a gente está dando exemplo da indústria de tinta, precisa, né, que essa cor ela se mantenha de um modo padrão, tá, gente? Mas isso, às vezes, é muito difícil, que a produção, né, desse lote de tinta aí, ó, é intenso, são muitas latas de tinta. Então, com o aumento dessa produção, aumento do produto, né, de unidades de produto, o que os especialistas notaram? Que aquela ideia que a gente tinha, né, de qualidade, de escala ideal, ela vai sendo, né, quebrada, justamente porque eu tenho dentro da indústria departamentos diferentes com pessoas distintas e diferentes, tá, gente? Então, ficou claro aí pra gente, né, que se eu tenho uma produção massificada, o que pode acontecer? Eu posso que na hora da minha produção, eu posso ter mais erros ali, eu posso dizer, ali eu posso ter mais erros que vão entrar, né, nesse processo, nessa escala aí de produção, tá, gente? Então, ainda continuando nessa questão aí da qualidade e na evolução dos conceitos, o que a gente viu anteriormente? Né? Que o ser humano,
ele sempre está em busca de qualidade em tudo aquilo que ele faz, né? Desenvolvimento, aperfeiçoamento, enfim. Por quê, gente? A gente tem uma sociedade que é consumidora. Então, quando se trata de qualidade de produtos, a gente vai ver, né, que essa sociedade sempre vai buscar, né? Sempre vai buscar mais, mais e mais. Então, por isso que aí no slide a gente colocou, sempre buscando atender os anseios da sociedade como consumidora, né? A gente viu aí, conforme Juran, né, que ele descreveu a qualidade, expressa como sendo um dos melhores conceitos de qualidade do produto, né, a condição de adequação ao uso, ou seja, sobre o ponto de vista do consumidor, devendo ser disponível a preço, devendo estar, disponível e a preço desejável, tá, gente? Então, ele atrelou o quesito qualidade à adequação do uso, né? Ou seja, do ponto de vista do consumidor, porque ele quer aquele produto, tem que estar disponível, tá? Mas, claro, também tem que estar com preço desejável, tá, gente? Então, vamos continuar aqui relembrando. Vamos passar aqui nosso slide. Vamos esperar aqui um momentinho que deu uma travada. Como sempre, né? Vamos esperar com toda a paciência. Olha aí. E daí, ainda dentro da questão da adequação ao uso, a gente viu também nas aulas anteriores que essa adequação ao uso ela é determinada aí por características do produto que o usuário ele reconhece como benéfica para ele, tá, gente? E aí, nas aulas passadas, eu até perguntei para vocês, gente, olha aí, eu tenho um pão, tenho uma televisão, eu tenho um ônibus, eu tenho um sapato e tenho uma Ferrari, né? E a pergunta, né, com forma de pesquisa que a gente fez foi, se a gente tivesse que comprar um produto agora, qual desses produtos nós compraríamos, né? Talvez alguns colocariam pão, outros televisão e assim por diante. Eu acho que na nossa pesquisa, a maioria das pessoas preferiram comprar aí o carro, né? Então, percebe, gente, conforme a necessidade de vocês e o que dá também, o que cabe no bolso, né? O usuário, ele sempre vai reconhecer aquilo que é benéfico para ele, tá? Mas, é claro, é benéfico para ele, mas ele vai sempre pensar no quesito qualidade. Então, gente, a adequação ao uso, por exemplo, de um carro, talvez para algumas pessoas, conforme a gente colocou aqui, não é o automóvel, e sim aquilo que o usuário deseja ao comprá-lo, sim ou não, né? Talvez alguns por transporte, talvez alguns por uma questão de conforto e outros talvez de status, tá, gente? Então, percebam, toda vez que a gente pensar em qualidade, Juran ligou isso à adequação ao uso. E aí a gente viu que essa adequação ao uso, ela está determinada com as características do produto que o usuário ele reconhece como benéfica para ele, tá, gente? Então, aqui a gente tem exemplo de vários produtos, como eu falei para vocês, tá? E isso, o que vocês vão comprar ou deixam de comprar, né? Isso depende, né, da necessidade de vocês. Mas, claro, sempre atrelando, eu vou comprar, mas eu não quero comprar qualquer coisa, qualquer porcaria. Eu quero comprar aquilo que tem o quê? Qualidade. Sim ou não, gente? Tá? Então, deu para entender isso. E percebe que essa questão da adequação ao uso, ela até casa, né, com aquelas primeiras palavras, né, que estão lá no nosso primeiro slide. Sim ou não? O homem, né, sempre buscou algo de qualidade, é inerente a ele. Então, ele sempre vai procurar desenvolver, aperfeiçoar e superar limites. E é claro, gente, como a gente está falando de controle de qualidade biológico, né, controle de qualidade aqui para produtos farmacêuticos, comentei para vocês que no caso dos nossos produtos farmacêuticos, né, correlatos e cosméticos, quais seriam as características que são essenciais de qualidades esperadas pelo consumidor? Até falei para vocês, nós, né, aqui, professora Margarete, vocês alunos, vocês são consumidores de produtos farmacêuticos? Sim, né? Precisamos de medicamentos, precisamos de cosméticos, precisamos também de correlatos, sim ou não? Então, percebe que quando se trata desses produtos, nós também temos características que esperamos no momento que vamos comprá-lo. Primeiríssima que eu falei para vocês é a eficácia terapêutica, tá? Então, a eficácia terapêutica funcional e cosmética é imprescindível. Eu não vou comprar um medicamento que não tenha efeito, que não tenha eficácia terapêutica.
Também não vou comprar um cosmético que não vai ter o efeito esperado. Vou comprar um hidratante que não é hidratante. Percebo aí. E atrelado a isso, além da eficácia terapêutica, nós temos o quesito de segurança. Então, percebe, se eu tenho uma indústria que produz ou medicamentos ou cosméticos, ela tem que me garantir a questão de segurança desses produtos. Seja no quesito físico-químico, seja também no quesito biológico, tá, gente? A apresentação do produto ela é muito importante para o consumidor? Tá? Com certeza é. Olha, tem gente, por exemplo, que atrela também qualidade à embalagem. Eu não, que é a apresentação do produto. Eu já vi colegas minhas que compram o perfume pela embalagem, porque eu acho bonito. Então, na verdade, a embalagem ela é sempre um atrativo, né? Estou dando um exemplo aqui porque, na verdade, o que realmente interessa aí para o consumidor, né, é o perfume, é a essência em si, tá, gente? Uma outra característica muito importante são as propriedades organolépticas, sim ou não? Eu até falei que no caso de produtos farmacêuticos, isso implica muito falar num público, que é o público infantil. Eu acho que eu até dei exemplo para vocês quanto às propriedades organolépticas, aí daquela vitamina C que foi produzida aí que também tem o Redoxon, né? Não sei qual é a marca, se realmente é Redoxon. E aí, a questão das propriedades organolépticas, elas são muito importantes, tanto que também eles criaram ela em forma de jujuba, né? Ou seja, para atrair também o público infantil. Tá, gente? Então, aí ficou claro, né? Se eu perguntasse na prova para vocês quais são as características, né, dos nossos produtos farmacêuticos que aí estão atreladas, né, as questões aí da qualidade, o que nós buscamos como consumidor. E vocês não podem, principalmente, esquecer de dois quesitos que são bem importantes, que é a eficácia terapêutica e a segurança. Bem, gente, aqui a gente passou o slide e a gente está no quesito aí evolução dos conceitos, ok? E ainda na questão da evolução do conceito de qualidade, dentro desse conceito amplo de qualidade de um medicamento, né, correlato, cosmético, a gente viu que a esse conceito tem que ser atrelado a outros fatores. O consumidor a gente já viu bem, mas o médico ele está atrelado também, né, gente? O médico ele está envolvido aí dentro dessa questão de conceito de qualidade, até porque a gente está dando exemplo aqui de produtos farmacêuticos. A legislação também, sim, porque muitas das vezes a legislação ela fixa limite, né? O que pode, o que não pode, né? E, por exemplo, quando a gente fala de qualidade, a gente pode citar aí, em termos de legislação, as boas práticas de fabricação, né? A gente amarram, né, a questão de eu produzir um medicamento cosmético com uma boa qualidade, né? Então, a legislação, ela amarra isso, ela descreve isso, né? E, dentro da indústria farmacêutica, ela deve também aplicar processos, né, para que justamente seja atrelado ao momento da produção também o quesito qualidade. Muitas das empresas criam POPs, por exemplo, né, para fazer com que os funcionários sigam um mesmo padrão, tá, gente? E assim por diante. E, claro, já que a gente está falando aí da indústria farmacêutica, a gente vê que o farmacêutico ele está também inserido aí, né, nesses aspectos inerentes que devem ser ressaltados quanto aos produtos farmacêuticos, aí se falando do quesito aí qualidade. Tá bom, gente? Vamos esperar um pouquinho aqui que o slide demora a passar. Mas está dando para entender, né, gente? Ok? Bem, a gente falou um pouquinho sobre as características que são esperadas pelo consumidor relacionadas aos produtos farmacêuticos. A questão da eficácia terapêutica e segurança. Depois, a gente viu que também tem aspectos que devem ser atrelados, né? A gente ressaltou o consumidor, o médico, falou do farmacêutico dentro da indústria farmacêutica, né, que é responsável muitas das vezes de implantar um sistema de gestão da qualidade. E falamos da legislação, que é algo muito importante. Gente, além dessa questão de qualidade, dessa evolução, novos itens de adequação foram colocados. A gente comentou isso na aula. O tecnológico, né? O tecnológico, ele estuda muita questão dureza, condutividade, acidez, estabilidade, às vezes das nossas matérias-primas, né? E do próprio medicamento, do produto acabado. Outros itens aí que foram atrelados foram os psicológicos.
A gente comentou sobre as características organolépticas, né, e de apresentação, tanto da embalagem como do produto em si. Os contratuais, né, gente, as propostas de garantia, elas podem envolver o fornecimento ininterrupto para pacientes dependentes, por exemplo. As propostas de garantia são muito importantes. A gente vai ver que as propostas de garantia, elas estão atreladas a implementar um sistema de gestão da qualidade dentro da minha empresa, tá? E os éticos que eu comentei com vocês, que está relacionado com a cortesia, olha só. Muito legal essa parte, né? Com a honestidade do serviço de vendas, dentro da indústria, dentro de uma farmácia de manipulação. E até mesmo, a gente pode colocar aqui como exemplo a situação de uma bula honesta, sim ou não? Vou comprar um medicamento, mas eu quero uma bula onde eu possa ter uma letra maior, entendeu? Onde eu possa entender, como comprador, se eu for leigo, o que eu estou tomando, né? Quais são os efeitos adversos, tá? E por isso que a gente colocou a situação de uma bula honesta que não que não omite os efeitos colaterais, tá, gente? Então percebe que essa questão aí, quesito qualidade, né? Ela tem toda uma questão histórica, né? A gente pode até dizer, conforme está escrito no slide, uma questão evolutiva, tá, gente? E assim, sempre falei para vocês que, de certa forma, a gente tenta colocar aí para vocês exemplos, né, de produtos que a gente compra no nosso dia a dia, mas a gente não pode esquecer do exemplo principal dentro da disciplina aí, que são os nossos produtos farmacêuticos, tá, gente? Aí, vamos lá. Então, apesar da importância, a gente viu aí que também existe uma subjetividade aí no de qualidade, né, gente? Sim ou não? Até porque a qualidade, a gente viu que ela está atrelada ao consumidor. Sim ou não? Então, percebam o que está escrito aí no slide. Apesar da importância, existe uma subjetividade no conceito de adequação, né? Ou seja, adequação ao uso. Não existe uma subjetividade? Claro que sim, né? Porque nós estamos falando de pessoas distintas, né, que almejam algo naquele produto. E almejar algo pode ser vários quesitos diferentes. Então, é importante dentro de uma empresa, né, quando ela pensa na questão da qualidade, quando ela pensa nessa questão da subjetividade, no conceito aí da adequação, normalmente ela vai ser expressa, né? Vai ter o que a gente chama de expressão técnica através de especificações. E é por isso que dentro da empresa, eles procuram fazer um bom planejamento, né, em tudo, para que haja uma boa produção, e aí para que o pessoal da venda, né, também planeje como é que vai ser esse processo da venda. E aí sim, muitas empresas trabalham com a questão da assistência técnica, 24 horas aí para o seu consumidor, tá, gente? E aí a gente percebe que a questão de planejamento, quando a gente fala produção, vendas e assistência técnicas, a gente vê que são setores, muitas das vezes, né, separados dentro de uma empresa, sim ou não? E aí, por isso que aqui embaixo a gente colocou, normalmente desempenhadas por diferentes pessoas ou até mesmo, né, por diferentes empresas, porque muitas empresas, por exemplo, no caso de assistência técnica, elas terceirizam isso, tá, gente? Ok? Então, não esqueça, tem de qualidade, ela está atrelada à adequação ao uso, sim ou não, né? E aí, essa questão do consumidor, a qualidade tem algo de subjetivo. E aí, normalmente, as empresas sempre tentam fazer, né, com que o seu produto seja vendido, e muitas das vezes algo que a gente chama de expressão técnica, né, através de especificações que vão desde o planejamento até a venda e assim até pensando no pós-venda com a questão da assistência técnica. Tá, gente? E isso aí dentro da empresa é algo muito importante, porque a gente tem um ponto aqui que nós vamos falar dentro da empresa, né? Isso aí até é uma questão, eu diria assim, um pouco administrativa, né? Que aí é o próximo slide aí que vai entrar aí para vocês entenderem que a gente vai falar a questão da atuação dinâmica. Então, olha só, gente. Então, uma especificação bem elaborada, com faixas de tolerância definida, né, ao lado da metodologia analítica adequada, ela consegue o quê? Uniformizar a linguagem entre as partes, né? A gente está falando entre as partes de uma empresa, e permite a manutenção da qualidade, apesar das alterações de quadro funcionais, tá, gente? Lembra que eu falei para vocês?
Então, atuação dinâmica. O que é atuação dinâmica? É quando uma empresa ela consegue organizar de tal forma, né, os setores aí que compõem essa empresa, para que todos possam falar a mesma língua, né? Ou seja, tudo em prol ali do meu produto para que possa satisfazer o meu consumidor, tá, gente? O que então é uma atuação dinâmica? Tá aí, 2 pontos importantes que vai aí entrar aí no slide para vocês verem. O que é atuação dinâmica? Ela vai envolver todas as interfaces de forma crescente e evolutiva, no sentido de entrada e saída de informações e influências. E, claro, sempre essa atuação dinâmica da empresa, ela vai receber suporte da pesquisa e do desenvolvimento sempre que necessário, né? Eu sempre vou tentar melhorar o meu produto. Então, por isso que recebe sempre suporte do pessoal da pesquisa, do desenvolvimento, o pessoal que está tentando aí melhorar. Tá, gente? Então, percebe que esse quesito atuação dinâmica, ele é muito importante. Vamos voltar para a frase grandona lá em cima. Se eu faço uma boa especificação que é bem elaborada, com as faixas de tolerância bem definidas, ao lado de uma metodologia analítica adequada, eu consigo uniformizar a linguagem entre as partes dentro da minha empresa. E aí eu permito a manutenção da qualidade, apesar de alterações de quadros funcionais, né? Então, imagina, eu lembro bem que eu, quando fui trabalhar com uma análise química e passei por um processo onde o laboratório estava implantando o sistema de gestão da qualidade, então, anualmente, a gente passava por processo de auditorias. E aí, eu fazia análise, fui treinada para isso. Eu lembro que a primeira auditoria que eu passei, o auditor perguntou se era só eu que fazia análise. Entendeu, gente? E eu disse que sim. E de cara eu levei logo uma não conformidade, né? Um erro. Por quê? Imagina, e se eu fosse demitida? E se me desse uma dor de barriga e quando eu entrasse de férias? Ou seja, a minha análise, ela ia parar? Tá entendendo, gente? Então, a gente pode levar isso também para dentro da indústria farmacêutica, sim ou não? Então, se eu sou responsável ali pelo setor e faço X tarefas, mas eu tenho que ter alguém que vai me substituir. Essa pessoa que vai me substituir, ela tem que uniformizar, né, os padrões, fazer como eu faço. Tá? É a mesma coisa que acontece nas drogarias, né? Normalmente a gente tem um farmacêutico que trabalha pela manhã, tá? Ele não vai ficar lá o dia todo, né? E aí entra o colega para substituir. Mas o colega que entra para substituir, ele também tem que saber fazer tudo aquilo que o colega, né, da manhã faz. Vocês estão entendendo, gente? É por isso que eu gosto muito dessa parte final aí da frase, que fala assim, ó, consegue uniformizar a linguagem entre as partes e permite a manutenção da qualidade, apesar de eu alterar aí o quadro funcional. Entendeu? Espero que vocês tenham entendido. Então, as empresas que se preocupam com a qualidade, com a implementação da qualidade, elas pensam sempre nessa atuação dinâmica, né? Todos os setores estão unidos no mesmo sentido aí. Então, gente, agora nesse momento eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês de partes da empresa, tá? Aqui o primeiro exemplo que a gente tem aqui é o pessoal de compras, né? O pessoal de compras, ele sempre está aí planejando, até porque mexe com a questão do orçamento. Então, qual é a função deles? Eles podem analisar vantagens e desvantagens de orçamentos apresentados aí pelos fornecedores de matéria-prima, tá, gente? Então, percebe aí no slide que a gente tem exemplos de plantas, né? Então, não é só buscar por buscar, mas é fazer a boa especificação, aquilo que eu quero comprar, mas comprar com qualidade, né? Entendeu, gente? Eu posso aí, conforme está no slide, eu posso comprar várias amostras da mesma substância, tá? Se eu estiver falando de matéria-prima, né, para a produção de medicamentos, estou falando aí de recipientes e também do fármaco, na hora que eu comprar, será que eu vou comprar qualquer matéria-prima? Então, eu preciso, como farmacêutica, fazer uma boa especificação para que o pessoal do setor de compras, eles vão analisar as vantagens e desvantagens desses orçamentos aí, né, que vão ser apresentados pelos fornecedores, tá? E muitas das vezes, se a gente tem um sistema de gestão da qualidade implementado, se faz necessário que o pessoal de compras, né, e atrelados aí às outras equipes, eles possam fazer uma avaliação desses fornecedores, tá, gente? Um exemplo, eu peço uma matéria-prima X, tá? E o fornecedor, ele me diz que ele vai entregar em 15 dias, mas ele só me entrega depois de 30 dias. Entendeu? Tá errado isso que ele fez? Tá. Porque percebe, também tem um prazo de entrega do meu produto, então ele não pode demorar com a matéria-prima, tá, gente?
Então, aí percebe que o setor de compras, né, botei esses exemplos aí para você, o setor de compra, ele sempre tem que estar atrelado aí para fazer análise, né, das vantagens e desvantagens de orçamentos. E, claro, e sempre tentar comprar um produto, né, de boa qualidade, tá bom? Um preço aí que, na verdade, a gente chama aí de preço acessível para a empresa. Um outro setor muito importante aí dentro da indústria é o setor do almoxarifado, tá? Qual é a função do almoxarifado, gente? Cumprimento da estocagem adequada das matérias-primas e também dos produtos acabados, assim como o fornecimento de insumos para os departamentos de produção, né? Então, imagina se eu tenho um setor de almoxarifado que não cumpre o papel dele direito. Já pensou? Então, eu como farmacêutica, eu tenho o trabalho de fazer uma boa especificação, o pessoal da compra, desculpa, faz um bom planejamento, vê vários fornecedores, procura isso, procura aquilo, e aí quando a matéria-prima chega, o almoxarifado aí não se preocupa em estocar direito, ele não se preocupa com a temperatura, né, do local onde está sendo estocado, enfim. Então percebe aí a importância, né, desse setor que é o almoxarifado aí, no caso da produção, já que a gente está pegando exemplo da produção de medicamentos ou cosméticos. E aí, embaixo a gente coloca assim, é de suma importância o trabalho de certificação desses fornecedores, que são desenvolvidos de forma conjunta aí entre os departamentos e suprimentos de qualidade. Então, eu me lembro assim que dependendo da indústria, né, do local, eu mesmo lembro que quando eu trabalhei em laboratório, algumas especificações, eu como farmacêutico fazia as especificações daquilo que eu queria, ia para a área administrativa, aí o pessoal fazia a área administrativa, fazia o pessoal das compras comprava tudo, e aí quando chegava no almoxarifado, né, o produto que eu pedi, eu tinha que ir lá, tá? Eu tinha que dar uma olhada para fazer uma avaliação, tá, gente? Uma avaliação para ver se o que eu pedi estava ok. Até porque se for um produto da nossa área técnica, o cara que trabalha lá no almoxarifado, ele não vai saber, né? Olha, é isso mesmo? Aí, por exemplo, eu trabalhava com HPLC, eu pedi uma coluna cromatográfica. Então, o cara que trabalhava lá no almoxarifado, ele não sabia o que era uma coluna. Estava escrito lá, mas ele chamava para realmente eu atestar aquela nota, para ver se realmente aquilo que eu tinha especificado estava tudo ok, entendeu? Então, percebe que dependendo do local, vou repetir, muitas das vezes certificação de fornecedores pode ser desenvolvida de forma conjunta entre o departamento de suprimentos, o da qualidade, o pessoal do almoxarifado pode ajudar também, tá? Eu acho que está dando aí para a gente entender. Agora, vai passar aí para vocês um outro slide, né, que vai falar um pouquinho sobre o pessoal da produção. Tá, gente? Qual é a função do pessoal da produção? Eles vão contribuir aí, ó, com os procedimentos padrões, né, para higienização e sanitização, desculpa, de áreas e equipamentos, executando todas as operações que constam aí na ficha de fabricação, sim ou não? Ou, a gente fala ficha de fabricação, mas pode ser nos POPs, os procedimentos operacionais padrões, né, padrão. E olha aí o pessoal da produção. Então, a gente colocou aí algumas figuras mostrando para vocês a responsabilidade deles quanto à formulação, quanto ao envase e até mesmo quanto à embalagem, tá? Então, aí, esse aí eu acredito que vocês conhecem a função, tá? Do pessoal aí da produção. Outro setor aí, gente, a venda e marketing, olha aí. Estudando o planejamento, os recursos de propaganda científica e em conjunto com o departamento médico, eles programam as estratégias de novos lançamentos frente ao mercado de concorrentes. É um setor muito importante, né, gente? Então, eu tenho todo o trabalho de comprar matéria-prima, especificar, tal, né? Produz. Mas se eu não tenho um grupo que se preocupa com a questão do marketing, a empresa vai à falência, né? Não vai ter dinheiro para pagar nosso salário. Eu sempre digo que é bem legal pensar no pessoal da venda e do marketing, tá? Mas existe uma observação aqui no slide, né, que é a segunda frase, aí, segundo parágrafo, que fala assim, a gente deu exemplos de vários setores dentro de uma empresa, mas, já que a gente está falando de qualidade, olha o que está escrito aí embaixo. Ainda assim, é fundamental que a empresa ela tenha em sua estrutura um departamento
que seja exclusivamente direcionado à função controle de qualidade. Ou seja, em empresas sérias, existe um setor que fica responsável pela qualidade, ou seja, um setor que vai gerenciar tudo isso aí. A gente chama de gerência da qualidade. Dependendo da empresa, eles dão uns nomes diferentes, mas parecidos, né? Com a mesma ideia, tá, gente? Em alguns organogramas da empresa, o departamento de qualidade, ele fica logo abaixo da coordenação ou da direção da empresa. Só para vocês entenderem a importância dele, entendeu? Então, é fundamental que a empresa tenha essa estrutura, ou seja, um departamento exclusivamente, né? Então, os estudiosos da qualidade já constataram isso, tá, gente? Até porque, quando passar auditorias, para as pessoas entenderem que não podem levar nada para o lado que pessoal, sim? Então, isso aí é muito importante. Então, tá aqui, olha, gente. No próximo slide, o que a gente vai ver? A gente começou a falar da questão de qualidade, da adequação ao uso, vamos fazer o link, né? E falamos, assim, que normalmente essa adequação ao uso, ela também é subjetiva, porque está relacionada com o consumidor, e as empresas tentam também trabalhar essa questão de qualidade com uma boa especificação, e aí a empresa ela precisa ter uma atuação dinâmica, ou seja, eu tenho vários departamentos, aí está aqui o organograma, um exemplo de um organograma de uma empresa, onde a gente tem o pessoal do planejamento, da produção, atrelado, olha o planejamento que está atrelado ao pessoal das compras, o pessoal do planejamento que está atrelado ao pessoal do almoxarifado, né? O almoxarifado que está responsável pela estocagem, mas que também está responsável aqui pelo fornecimento de insumos e de produção, olha aí, tá vendo? Aí o pessoal da produção que está relacionado com a higiene. Então, percebe que dentro da empresa, cada um tem o seu papel, mas eles têm que estar unidos. Foi por isso que a gente colocou unidos, né, numa atuação dinâmica para relacionada a quê? À qualidade, a um controle de qualidade. Tudo bem, gente? Então, perceba aí que não adianta eu só implementar a qualidade na área da produção e o almoxarifado não está nem aí com a questão do quesito de qualidade. Né? O pessoal de compras também, o pessoal da assistência técnica, enfim. Então, quando eu falar de qualidade, né, falar de controle de qualidade, garantia de qualidade, mais tarde, vocês têm que entender que isso tudo tem que estar inserido em todas as partes dentro de uma empresa. Tá bom? Gente, como aqui a gente está no Zoom e a gente tem só 40 minutos, então eu disse para vocês que provavelmente essa aula ela ia ser dividida em duas partes, tá? Então, a nossa primeira parte aqui da aula, a gente falou um pouquinho sobre o histórico, falou um pouquinho sobre a evolução, né? Atrelou ao uso, subjetividade, e a gente acabou falando um pouquinho aqui das partes da empresa e da atuação dinâmica, tá? Aí aqui, na segunda parte da aula, nós vamos fazer aqui um pequeno resumo, tá? De tudo que a gente está falando aí a respeito de algo tão importante que é a qualidade em nossos produtos farmacêuticos. Tá ok?